Olá, meus amigos, eu sou o Márcio Gomes, eu tô aqui de novo para falar com vocês, dando sequência à série de casos oncológicos. Hoje eu vou falar sobre o câncer de estômago, também conhecido como câncer gástrico. Já vou pedindo de antemão que você deixe o seu like, que você se inscreva nesse canal e não se esqueça de ativar o sininho, porque o sininho ele vai lhe notificar quando eu lançar novos vídeos aqui com antecedência, tá bom? E todos esses temas aqui são temas de grande importância, grande relevância. Compartilhe esse vídeo, ajude a salvar vidas, ajude outras pessoas a obterem essas informações e assim difundir o conhecimento sobre o câncer, o conhecimento sobre a prevenção, o tratamento, tá? Aqui a gente está para orientar e para desmistificar muita coisa a respeito dos tratamentos oncológicos. Fique atento, fique ligado aí e assista até o final, porque as informações mais importantes elas vão aparecer no final. É quando eu vou falar do tratamento, quando eu vou falar do prognóstico, né, das chances de cura, tá? Então assista esse vídeo até o final, ele é muito importante. Um grande abraço, fica aí. No Brasil, o câncer de estômago é o terceiro tipo mais comum entre homens e o quinto mais comum entre as mulheres, tá? Sendo que 65% de todos esses pacientes acometidos pelo câncer de estômago eles têm mais de 50 anos. E o público-alvo preferido são os pacientes de 60 a 70 anos. Agora eu vou falar para vocês sobre a prevenção e os fatores de risco. Dentre os fatores de risco, o principal é a obesidade. Todo mundo aqui sabe, não é novidade, que a obesidade é um estado inflamatório crônico do corpo. O excesso de gordura ele acaba inflamando o corpo, porque ele vai liberar na nossa corrente sanguínea algumas substâncias pró-inflamatórias, como a proteína C reativa, tá, o TNF-alfa, a interleucina 6, e essas substâncias elas vão promover um nível inflamatório aumentado no nosso organismo, em todas as células, e vão acabar propiciando desequilíbrio em nível celular e consequentemente o surgimento de câncer. Além disso, o sobrepeso e o excesso de gordura corporal eles promovem um aumento da produção de alguns hormônios dentro do nosso corpo, incluindo eles tem o excesso de insulina, o excesso de leptina e dos hormônios esteroides, e essas substâncias elevadas no corpo, eles aumentam também a proliferação celular. E esse processo de proliferação celular aumentado dentro do nosso corpo vai acabar gerando uma produção excessiva de células, e dentre essas células em excesso, que estão sendo estimuladas a serem produzidas, pode haver algum problema que inclui alterações no nível celular, alterações maléficas, e essas células, devido ao aumento dessas substâncias, também vão ter inibido o processo de apoptose, que é a morte celular programada nas células defeituosas que surge a partir da divisão celular. E essas células defeituosas, devido a esse processo de apoptose estar inibido, elas vão se reproduzindo desordenadamente e vão formar as massas tumorais, tá? E junto com aquelas substâncias vem a neovascularização, que é a formação de novos vasos sanguíneos que vão nutrindo esse tumor para que ele cresça cada vez mais e se desenvolva dentro do organismo. E a obesidade também tem um outro fator que aumenta a incidência de câncer, que é também o aumento da pressão intraabdominal, porque quando a pessoa engorda, ela também aumenta a quantidade de gordura visceral, então ela aumenta a pressão intraabdominal. E esse aumento de pressão intraabdominal vai gerar a doença do refluxo. A doença do refluxo é quando o ácido que é produzido no estômago e em excesso devido a essa quantidade de pressão do abdômen aumentada, ele vai refluir e vai atingir uma área de transição do estômago para o esôfago, que a gente chama de cárdia. Essa área é uma área sensível, tá, que não é acostumada a receber substância ácida. Então essa agressão contínua vai formar uma lesão pré-maligna, que a gente chama, que é o esôfago de Barrett ou esôfago de Barré. E daí para frente, essa agressão, se for perpetuada, vai fazer com que surja um câncer do cárdia, que hoje em dia vem sendo muito comum, né, que é o adenocarcinoma da região da transição esôfago-gástrica, tá? Antigamente o câncer do esôfago, que é o tubo que leva o alimento da boca até o estômago, o mais comum era o carcinoma espinocelular ou carcinoma escamoso. Hoje em dia vem havendo uma transição para o adenocarcinoma, devido à obesidade, devido ao excesso de peso, tá? Devido à doença do refluxo descontrolada, tá? Então a obesidade ela leva todos esses malefícios. Agora eu vou falar de outro fator de risco para o câncer gástrico: o consumo de alimentos salgados. Os alimentos salgados em excesso, o que eles vão fazer? Eles vão agredir a barreira mucosa do estômago e vão propiciar a atrofia da mucosa gástrica. E nos indivíduos que são portadores do H. pylori, eles vão propiciar a proliferação do H. pylori
promovendo um aumento da colonização local e, consequentemente, uma agressão maior nessa área, onde pode surgir lesões precursoras do câncer, dentre elas a gastrite atrófica e a metaplasia intestinal. As bebidas alcoólicas são outros fatores que também propiciam o câncer gástrico. Tá? A bebida alcoólica ela tem como componente o etanol. E o etanol, quando ele é metabolizado pelo organismo, ele forma o cetoaldeído, que o cetoaldeído também é uma substância que, juntamente com o etanol, são carcinógenas para o organismo humano. Tá? Sem falar que o etanol ele funciona também como um solvente que vai permitir a entrada de outras substâncias carcinógenas no interior da célula, promovendo um desequilíbrio em nível celular e o surgimento do câncer. Tá? Então o etanol é altamente maléfico, ele agride localmente também, ele vai fazer com que haja produção de substâncias pró-inflamatórias no corpo, tais como as prostaglandinas, tá? E diversas outras substâncias que também vão aumentar a inflamação em nível local e proliferação de células desequilibradas que vão promover a formação de tumores. Vocês acharam que eu ia esquecer, mas eu não tenho como esquecer esse outro fator de risco, que é o tabagismo. Tá? O tabagismo é o vício pai de todos os cânceres. Ele é o principal fator de risco para todo tipo de câncer, porque ele tem milhares de substâncias tóxicas que vão desequilibrar o microambiente celular e vão fazer com que surjam células defeituosas que vão se proliferar desordenadamente e formar tumores em vários locais do corpo. Então ele é um dos principais fatores de risco aí também, tá? Então só assim ressaltando, o câncer gástrico ele tem esses fatores evitáveis, né? Que são no caso aí o tabagismo, o alcoolismo, o consumo de alimentos salgados, tá? O excesso de peso, né? Que é a obesidade e a infecção por H. pylori. Então esses aí são fatores evitáveis, mas também tem fator genético, tá? Então a pessoa que tem o câncer gástrico familiar, principalmente aquela pessoa que teve algum indivíduo na família que desenvolveu um câncer gástrico e tinha abaixo de 30 anos ou até 30 anos, isso aí provavelmente é um câncer gástrico familiar. Então você tem que ficar atento, tem que acompanhar com endoscopias, né? Fazer check-ups periódicos. As causas genéticas elas não são as principais aí, mas quem tem esses tipos de câncer na família, principalmente em pacientes jovens, tem que ficar de olho porque pode ser um câncer hereditário, tá? Um câncer que venha com fator genético com peso maior, tá? Observe esses aspectos aí, tá? Eu posso ressaltar aqui também, dentre aqueles fatores evitáveis, o contato com substâncias tóxicas, né? Como a indústria que trabalha com borracha, com agrotóxicos, com tintas, substâncias outras também que são tóxicas, esses aí também são fatores evitáveis, isso aí eu não posso esquecer de mencionar. Agora falando sobre diagnóstico precoce, tá? As estratégias de diagnóstico precoce elas vão incluir a realização de exames diagnósticos naqueles pacientes que têm sinais e sintomas iniciais da doença e também no rastreio daquela população assintomática, aquela população que não tem queixa nenhuma, tá? Mas que vai realizar exames para poder rastrear e identificar possíveis lesões significativas ou alterações que possam indicar uma lesão precoce, tá? De câncer ou até uma lesão pré-maligna que a gente chama, né? Que são o esôfago de Barrett, a gastrite atrófica, né? A metaplasia intestinal, tá bom? Então isso é muito importante, tá? Daí a importância desse trabalho que está sendo feito aqui, porque os profissionais de saúde, juntamente com a população, eles têm que estar atentos e informados com relação às doenças oncológicas, para que seja procurado atendimento, para que seja feito esse rastreio e seja detectado o câncer em estágios iniciais ou até aquelas lesões pré-malignas, né? No estágio onde possa ser acompanhado para que evite já ser diagnosticado o câncer no estágio avançado, onde já não vai possibilitar cura para a maioria dos indivíduos, né? Então, o diagnóstico precoce é essencial. O diagnóstico precoce e a investigação ela deve ser buscada principalmente nos indivíduos que apresentarem sinais e sintomas como a dispepsia, que é a má digestão, tá? Aqueles pacientes que tiverem também azia, né, que é o refluxo, né, característica do refluxo é aquela queimação, a dor epigástrica, tá? Aqueles pacientes que tiverem sensação de massa abdominal, tá? Ou aqueles pacientes que exteriorizarem por algum motivo algum tipo de sangramento ou alto, né, através do vômito, que a gente chama de hematêmese, que é o vômito com sangue, ou baixo,
né, através da melena, que é o principal, que é o sangramento de origem alta, que é quando vem aquelas fezes enegrecidas, né, e pegajosas, que são o sangue, na verdade, coagulado e digerido, acaba descendo aí, esterilizando nas fezes. Então isso aí tem que ser investigado nesses casos. Então esses pacientes que têm esses sintomas iniciais aí já de má digestão, de dificuldade para engolir, aquela sensação de estufamento no estômago, que a gente chama de sensação de plenitude gástrica precoce, né, que é quando o indivíduo come pouquinho e já se acha cheio, a perda de peso excessiva, né, tudo isso vão ser sinais e sintomas precoces que a pessoa não deve de maneira nenhuma deixar para lá. Ela deve procurar um especialista, deve fazer exames, fazer check-up, porque é um câncer que ele deve ser diagnosticado precocemente para que você tenha chance de cura. O câncer já diagnosticado em termos mais tardios, eles diminuem cada vez mais a chance de cura do indivíduo e muitas vezes nem dão a chance de cirurgia e de outros tratamentos oncológicos com intuito curativo. Então fique atento aos sintomas, né, principalmente os sintomas mais iniciais e precoces, para que seja feito diagnóstico, acompanhe com especialistas, realize exames e check-ups periódicos. O principal agente no diagnóstico do câncer gástrico é a endoscopia digestiva alta, né, que é a investigação por meio de um aparelho que tem uma câmera que vai até o estômago, observa várias regiões do estômago e biopsia para dar diagnóstico. E nos pacientes onde é diagnosticado câncer, mesmo em estágios iniciais, faz-se necessário um estadiamento, né, que é um estudo mais aprimorado aí, que o indivíduo vai realizar tomografias ou até laparoscopia, que é um tipo de cirurgia minimamente invasiva, onde o cirurgião vai fazer um inventário da cavidade abdominal em busca de metástases ou de outras lesões suspeitas de metástase e para ver a extensão da doença também, tá? Então, dependendo do caso, cada caso deve ser avaliado por especialista para que seja indicado o melhor tratamento, a melhor abordagem inicial e estudo da doença para que se tenha uma noção exata do estadio da doença, do tipo histológico do câncer, para que seja empregado o tratamento adequado aí para todos os indivíduos que forem diagnosticados com câncer. O tratamento do câncer gástrico ele vai depender do estadiamento, tá, da doença. A gente tem que saber em que estadio a doença está. Existe uma modalidade que é chamada de câncer gástrico precoce, que vão ser lesões até 2 centímetros, restritas à mucosa, que não são ulceradas e que não atingiram o nível de invasão angiolinfática. Isso aí é tudo observado no estadiamento. Se essa lesão cumprir esses critérios, ela pode ser feito um procedimento que é a ressecção endoscópica, ou seja, o paciente nem faz cirurgia, é apenas um tratamento endoscópico. Por endoscopia, o médico endoscopista vai lá e consegue ressecar essa lesão por meio de endoscopia, retira, aí é encaminhado o material para o patologista vai analisar se as margens vieram livres e tudo, e aí o paciente vai continuar em segmento, tá? Agora, se forem tumores já mais infiltrativos, que não obedeceram esses critérios aí, são tumores ulcerados, que têm invasão angiolinfática, né, tumores de maior volume e que atingiram outras camadas aí do estômago, aí deve ser feitas as ressecções gástricas, que vão ser as gastrectomias parciais ou gastrectomias totais, com linfadenectomia D2, que é o padrão para o câncer, onde são retirados todos aqueles linfonodos regionais, locorregionais, para que seja analisado e enviado para estudo, e posteriormente essa cirurgia ela pode ser complementada com a neoadjuvância, que é a quimioterapia, ou até com radioterapia também, tá bom? Esse é o tratamento do câncer gástrico. Quanto mais precoce ele é diagnosticado, menos invasivo é o tratamento, menos agressivo é o tratamento, tá? Lembrando que sempre o tratamento oncológico, para que ele atinja a cura, o tratamento ele acaba sendo um tratamento agressivo, né? Principalmente quando envolve cirurgia. O cirurgião tem um ditado entre os cirurgiões que dizem que o cirurgião tem que ser mais agressivo que a doença. Então a lesão é retirada sempre com margem, com linfonodos, porque o câncer é uma doença que ele não dá chances. Então, se você naquele momento não faz o melhor, dificilmente aquele paciente ele vai ter uma chance boa de cura. Daí a importância do especialista adequado, tá? De você conhecer aquele profissional para que ele seja um profissional bem indicado e tudo para lhe acompanhar e para poder dar um tratamento da melhor forma possível, tá? Fica aqui o meu agradecimento se você assistiu esse vídeo até aqui. Gratidão enorme a vocês. Peço que, se você ainda não curtiu o vídeo, curta agora, tá bom?
Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com o máximo de pessoas, ajude a salvar vidas, salve uma vida, tá? Oriente a população, envie para seus amigos aí que são profissionais de saúde, tá bom? Lembre que o diagnóstico precoce do câncer, ele depende do conhecimento e da informação da população e dos profissionais de saúde, para que ele seja feito de maneira precoce, para que a gente não dê chance para essa doença, que é uma doença de difícil tratamento, uma doença que atinge milhares de pessoas, tá? Então, faça você parte dessa corrente do bem, tá? Encaminhe, faça isso, ajude a salvar vidas. Um grande abraço, fiquem com Deus.